O João Sena mandou, por que não uma pré-season em dezembro ou janeiro? Tipo uma Libertadores do LoL, 3 melhores do CBLOL, LLA e LCS. Ocupa o vácuo e desenvolve a região. E aí, aproveitando já o negócio do João, aqui pegando um pouco do que eu tinha comentado anteriormente, os times que não são campeões e não vão pro Mundial, eles param de jogar agora, em setembro, né? Então é um gap muito grande de tempo. A Riot pensa em alguma coisa pra ocupar esse tempo? Cara, eu não sei te dizer agora alguma ideia específica que no curto prazo a gente tenha. Mas lembrando que depois do Mundial do ano que vem não é curto prazo, dá pra pensar coisas. Mas a preocupação da gente manter os times em atividade e o conhecimento, assim, a certeza que a gente tem de que entre o primeiro, segundo, terceiro e talvez até quarto, a competitividade deixa eles mais próximos, a gente quer manter esses times em atividade. Eles ganham toda atividade, perdão. Falta a gente entender o que vai fazer. A gente começou testando no primeiro split, porque também tinha um período lá, às vezes, meio de março acaba... O time que não entrou pro playoff também já só volta em julho. Sim. Também tinha um buraco ali de uns 2, 3 meses. E a gente entrou com esse modelo. A gente quer expandir. O pensamento de não deixar ninguém, que competitivamente está muito bem, principalmente, parado, ele existe. E aí a gente vai buscar um monte de soluções para isso. O outro ponto que era Libertadores, Conectar Américas e tudo, já falamos um pouco. A intenção tá lá, a gente vai começar com um produto daqui, outro ali, e vai. O período de dezembro, especificamente, é uma coisa que talvez seja um pouco complicada, o que nos faz rever o calendário inteiro, porque tu não vai parar de fazer só porque dezembro é ruim. E dezembro é ruim por alguns motivos pra gente, tipo, meados de dezembro, né? Primeiro porque os times precisam de férias, Sim. Né? O problema de que tem time que não tá ativo desde setembro, a gente resolve deixando o time ativo. Mas dezembro é um período que tem janela, tem tudo, então... Novembro, é complexo. Os contratos acabam normalmente? Acaba em novembro e a gente precisa permitir que os contratos e as janelas existam, que é uma outra frente de trabalho nossa, para que as melhores negociações para todo mundo aconteçam com o tempo. Porque no corre ninguém faz tudo muito bem. E o segundo ponto, nós estamos em pré-temporada, então o LoL tá muito doido nesse período, né? É um dos períodos que eu acho... O LoL como jogo tá muito doido. O LoL como jogo, eu acho nos mais divertido que tem. Eu evito solo kill, sabe? Mas eu não me apego, porque eu sei que vai mudar. Mas assim, a gente podia estar com um patch anterior, de fato. Mas qual é o valor de a gente fazer um campeonato num patch tão antigo que não reflete? Então, a época de dezembro não necessariamente é melhor. E também, terceira razão, tô cheio de razão, né? É o período que a gente faz obra de infraestrutura em todos os estúdios do mundo. Isso é verdade. A gente atualiza servidor, troca todo o parque. A gente já tá comprando agora uma cacetada de coisa que a gente vai ter que trocar logo depois do Mundial do Game Changers aqui no Brasil, que é servidor de replay, não sei do que. Então a gente precisa desse período que vai de dezembro até final de dezembro para instalar, troca piso, lâmpada, tudo. Na primeira semana de janeiro, antes de começar a Season Kickoff e tudo mais, a gente tem que retestar tudo. Sim. Se a gente mexe em palco, então tem que testar até câmera. Você sabe, já. A gente vai olha ensaiar, pra lá, olha pra cá, a luz tá no lugar pega, errado, né? E aí a gente volta em meados de janeiro. Então a gente meio que não tira recesso, não. Mas é o período que é a única janela que a gente tem pra, por exemplo, implodir um piso e levantar tudo de novo. Porém, jogando isso pra novembro, reajustando, se globalmente a gente consegue mexer no calendário do LoL como um todo, jogando pra pós-MSI, antes do split, já começa a ficar tudo mais possível. Então a gente está tentando olhar como resolver o que a gente acha que faz sentido, mas tentando evitar mexer em dezembro, porque dezembro vai cobrar da gente numa coisa que a gente não fez, ou num despreparo dos times, porque estava no patch velho. Tipo assim, passando pela ideia de descentralizar, que a gente já falou, né? Tipo, pra não deixar a Riot com o ônus de ter que fazer tudo que existe no cenário. Não existe uma ideia, por exemplo, de pegar esse final de ano e, em vez de fazer, sair apoiando? Existe, e a gente faz. Alguns dos organizadores de torneio gostariam também de ter times participando para chamar a mídia, chamar tudo. E aí encontra o problema das janelas, então muitos times não vão. Mas é o período em que a gente fica mais flexível em apoiar torneio, inclusive rodando em servidor de torneio. A gente quer fazer um do MD3. O meu, que eu quero fazer é pro Nordeste. Aqui no MD3 a gente quer fazer um torneio pros times de CBLOL e do Tier 2 e 3 jogarem esse final de ano. Então, a gente, por exemplo, o servidor de torneio, né, para quem não conhece, é um servidor que as pessoas conseguem jogar o jogo, mas ele tá offline, ele não tá na internet. Então as pessoas se conectam, sabe, você tá em casa, você até se conecta via internet na Riot, não é na nuvem, e a gente tem muito mais controle sobre a partida, sobre o patch que tá rolando, sobre um monte de coisa. Então, isso é o que a gente usa em cenários competitivos para poder no palco ter um ping de 2. Sim. Né? Quando um torneio pede para usar,
A gente opera, fica a galera nossa lá de madrugada, na noite, acompanhando o torneio, vendo o servidor. Então a gente não pode fazer sempre. Mas quando dá essa janela do final do ano, a gente aceita quase todos para que possam acontecer. Então a gente apoia sim. O Daniel Medeiros... antes de passar do Daniel, eu vou te falar a minha ideia, que eu sempre falo aqui, que é a minha ideia do Training Camp. Né, que é uma solução louca, muito louca, que eu falo direto aqui no MD. Já eu leio o seu superchat, Daniel. Que chega nesse final de ano, aí a gente tem esse tempo parado, e nos esportes americanos, por exemplo, existe uma coisa que é muito comum na NFL e na NBA, que eles fazem um período de junção de talentos para eles integrarem entre si, se testarem e gerarem números. Então a NFL faz o Combine, se eu não me engano, ou a NBA que faz Combine, não lembro. Que todo mundo vai lá, pula pra saber quem é que pula mais alto, não sei o que. Eles até usam isso como referência pros jogos, né? Pro Madden, pro NBA 2K. Então, a ideia maluca que eu tenho, que eu sei que custaria uma fortuna, seria pegar, por exemplo, em vez de fazer um torneio no final do ano, colocar os times pra se integrarem. Né? Assim, pegar times do CBLOL, a Riot chegar, fornecer um lugar, aluga um galpão, e aí chega pros times e fala, times, quem quiser ir, vai, eu dou a alimentação e a hospedagem lá. E os times fazerem muito como a NFL e a NBA faz. Eles se encontram lá, trocariam ideia, jogariam, escrimariam entre si. Eles teriam um tempo que não seriam exatamente um campeonato que estaria acontecendo, mas seria um tempo de troca de experiências para quem quisesse, não é obrigatório. Ia ter um lugar para isso, para todo mundo jogar, se desenvolver, conseguir correr atrás. É uma ideia maluca, mas é algo que foge do campeonato, sabe? É interessante. A gente teve algumas iniciativas no passado, a gente todo ano faz, mas em algum momento eu acho que a gente precisa dar uma mexida e esse é um tipo de formato que dá para conversar. Era uma coisa que a gente fazia que era o Player Summit, né? A gente todo ano tem um momento em que a gente quer fazer a gente faz um evento de relacionamento com os jogadores, com os prós. Uhum. Então eles vão para Riot, a gente tem algumas palestras, então já falou o Bernardinho, técnico do vôlei, já falou jogador de futebol, jogadora de futebol, já falou tudo que é profissional. Uhum. Né? E também, às vezes, já consegui uma vez também outras orgs falarem tudo. Então, é uma parada. A gente aproveita da mídia training para os jogadores, tem gente que não está acostumado a ter que separar melhor a presença em redes sociais da pessoa, do profissional, então a gente tá lá ajudando e tudo e coisa e tal. Então, esse é um tipo de coisa que a gente queria fazer para celebrar o começo da liga e dar algum valor pros prós. A gente já sentiu há algum tempo que, de novo, staff técnica precisa também desse cuidado no começo. Então, à medida que a gente foi crescendo, as demandas que a gente tem de relacionamento e dar essas experiências para as pessoas dos times, o formato que a gente estava usando de palestra já começou a não funcionar mais. Então, a gente tá sempre revendo. Essa pode ser uma. Não precisa acontecer no começo do ano, pode ser uma coisa de fechamento. Pode ser, podemos pensar. Mas eu já tô ligado nesse formato do CrossFit dos prós. Tipo isso. Que pula, vai, você quer, mede tempo, mede tudo. E de uma certa forma também te dá uma paradinha de conceito para um draft que vai rolar e tudo. A gente também já vem estudando para outras coisas esse tipo de conteúdo. Muito bom, muito bom. O Daniel Medeiros, agora sim, Daniel, mandou 27,90 e mandou boa noite. Como a Riot se porta com iniciativas independentes? Medo de criar algo, usar o branding e tomar vapo depois. Então não precisa ter medo, não. Primeiro que a gente sempre entende que se alguém escorregar, a gente conversa e muda. Nunca mandamos parar um torneio no meio, se era a primeira vez que a gente falava. Quando foi a primeira, segunda, terceira, quarta, da 10ª vez, eu falei assim, amigo, eu vou ter que ir. Mas assim, todos os nossos sites dos jogos, do League, do Valorant, do Wild Rift, do TFT, lá no rodapé tem um link que chama Torneios Independentes. Ali dentro você vai ver as regras que a gente tem para aprovar. Nessas regras, tem inclusive um hack que eu já vou falar aqui agora, que é o seguinte: mande um e-mail para torneios@riotgames.com que a gente ajuda, compartilha a regra e tudo, e ajuda a cair na política. Porque o lance essa política do que pode e não pode fazer com o nosso IP, com o mapa, com tudo, ela é global. Uhum. Então a gente tá acostumado já a ajudar. Olha, você vai fazer nesse dia bate meio que na hora do CBLOL. Consegue fazer 3 horas depois? Você queria fazer tal coisa, dá pra quebrar em 2 e tal. A gente ajuda a caber no jeito. Porque a gente quer que tenham torneios.
Só que a gente, às vezes, precisa pedir para mudar uma coisa para lá, uma coisa para cá. Sim. O valor da premiação, tem tetos da premiação pelo tamanho do projeto. Por quê? Porque não faz sentido você ter uma premiação, sei lá, de $100 mil, R$100 mil, para um torneio que só tem para 8 times. A gente quer que seja mais justo. Então, cara, se é um torneio invitational, a premiação vai bater em, sei lá, em 50 mil. Tá com 100 mil? Vamos fazer uma qualificatória aberta, impactar um monte de gente que o cenário agradece? E aí você, inclusive, vai ter mais mídia para dar os seus 100 mil. Então a gente tenta fazer coisas que ou não machucam o nosso IP ou ajudam o cenário. Uhum. Mas se você tá fazendo uma parada de comunidade, na faculdade e tudo, liberou geral, a gente pega, a gente faz mídia e tudo mais, porque aí é o fã. Então a gente tenta ajudar a caber na regra. Mas todos os nossos sites dos jogos, não o site do CBLOL, lá no final, lá na rodapé mesmo, tem lá o torneios independentes, tem as políticas todas lá. São super parecidas entre os jogos, muda um detalhezinho ou não. E lá no meio tem torneios@riotgames.com. Invariavelmente vai bater até em mim, ou no Luiz, ou no Igor, pra gente ajudar a galera do que responde esses e-mails e a gente dá o caminho do como vai. Pronto, quem quer fazer, já E manda façam, e-mail. façam, a gente se amarra. é. A gente tem que mandar o nosso. Vamos mandar. Não precisa, já fiz reunião com ele. Pô. Eu sei. Não, se for aquele ainda, tamo dentro. Tá de boa. Mas se for um novo, O manda novo lá. precisa, sim. É que nem mandar currículo pra Riot. Tem que mandar pelo site. Sim, sim. Senão o RH não vê o currículo. Exatamente. Então, manda lá no Torneios, mas a gente facilita daqui.